E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e esse aqui, meu amigo, é o Fedora 35 Beta. A versão final sai em alguns dias. Então nesse vídeo eu queria só fazer um catadão aí das novidades, entender se essa é a melhor versão do Fedora para você aí que já está usando o Fedora há um tempão, certo? Mas antes de começar nosso vídeo, já deixa um like aí, se inscreve no canal se não é inscrito e já deixa um comentário desejando boa sorte, porque eu vou precisar. Como vocês bem lembram, né, e eu sempre falo, o Fedora foi uma das... Eu uso o Fedora praticamente recentemente, desde o Fedora Core 1, lá de 2003. Eu usei o Red Hat ali também, só que quando o Red Hat resolveu lançar o Fedora, eu comecei a usar o Fedora. Então, o Fedora é uma distribuição que eu gosto de usar. É bem pouco flexível em algumas coisas, mas ela é muito... Ela faz muito bem o que ela se propõe a fazer, mas ela não faz tudo, tá? É uma distro bem opinativa, né? A gente costuma chamar distros assim de distros opinativas. O Fedora tem uma opinião bem fechada com relação a algumas coisas, e como as coisas funcionam. Ele não adota todas as tecnologias, mas as que ele adota, ele costuma levar bem, né? Então muita gente não gosta do Fedora porque o Fedora é um pouco restrito. Ele restringe um pouco as possibilidades do usuário, mas como eu falei, o que ele entrega bem feito. Se o que ele entrega te atende, com certeza você vai se dar muito bem com o Fedora. Vamos procurar aqui, Fedora Chainset. Vamos dar uma olhadinha, fazer esse vídeo aqui no mesmo estilo que a gente fez aquele outro lá do Fedora 34, né? Muito além do GNOME 40. Todo mundo só ficou focando no GNOME 40 e esqueceu que a distribuição é muito mais do que a interface gráfica. E a mesma coisa é nesse Fedora aqui. Esse Fedora tem como grande novidade o GNOME 41. Eu já fiz um vídeo sobre o GNOME 41 aqui no canal, dá uma olhadinha. Inclusive foi no próprio Fedora, mas foi no Fedora 36, tá? Pode ter alguma diferença. Mas aqui no Fedora 35 tá com o GNOME 41, mas teve algumas mudanças aí por baixo do capô, que é nisso que eu tô focando aqui agora. Lembrando, o canal do Distro Hopper não é um canal para iniciantes, certo? Se eu falar alguma coisa aqui que você não entendeu, pergunta aí nos comentários que eu posso te ajudar a entender algum conceito aí. Então, aqui teve grandes mudanças aí. Fedora 35. Será que é melhor aqui ou ali? Acho que é melhor aqui. A mesma coisa. Tá. Eu não vou ver todas as mudanças, né? Porque senão eu não vou fazer mais nada na vida. Mas vamos ver aqui, trocando o Cirrus pelo SAS L. Tá, no banco de dados Berkeley. Nossa, Dimitri. Já ouvi falar nesse nome. Como a gente pode ver aqui no pacote Cyrus, eles trocaram o Cyrus Sasley, né? Eles trocaram o banco de dados Berkeley DB pelo GDBM. Tá, o Berkeley DB era um banco de dados, é um banco de dados bem antiguinho, que muitos programas principalmente programas mais antigos que usam linguagem C, eles usam esse banco de dados para guardar, para gerenciar suas informações, né, que eles usam para trabalhar. Ele lembra, sabe o SQLite? O SQLite lá, que todo mundo usa, que é um banco de dados super simples? Ele é mais ou menos essa ideia. Só que eu acho que o Berkeley DB ele não é tão simples assim. Mas ele foi um dos primeiros que apareceu, né, de forma um pouco simplificada, e era usado aí por programas, e até hoje é usado por alguns programas para fazer a gestão desses bancos de dados. Se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o RPMDB, que é o cara que controla, né, os bancos de dados do Fedora, ele usava como banco de dados, né? Só confirmar aqui. Agora ele usa SQLite, tá? Mas antigamente o banco de dados de pacotes do Red Hat, do Fedora e tal, usava esse Berkeley DB. Então realmente está rolando esse processo de de aposentar de uma vez por todas esse banco de dados. Mudanças na BNutils. Esse aqui vai com a versão 2.36, que tem de novo aqui. Essa versão nova tem vários bug fixes e melhorias no suporte a ARM. Tá. E aí, segundo o pessoal aqui, a grande novidade é que a grande benefício, né, de fazer essa troca de versão são as melhorias aí na hora de compilar seus softwares, né? Melhorias, gente, melhorias. Broken path will fail in RPM build. Essa mudança é muito importante porque ela evita que os binários gerados no Fedora carreguem consigo alguns tipos de softwares maliciosos, tá? Já na hora da compilação, na hora de criar o pacote, se ele detectar algum padrão malicioso, né? Porque o cara pode montar um pacote malicioso. Se o cara montar algum padrão, se o cara botar um padrão malicioso ali, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir gerar o pacote para distribuição. Então, é uma melhoria de segurança aí considerável. Compiler Policy Change. Fedora historicamente forçou os pacotes a serem compilados com GCC, a não ser que o upstream só suportasse CLang LVM. Né? Então essa mudança aqui é uma proposta
de mudança de política. Olha só, então o Fedora vai começar a largar mão de compilar as coisas só com GCC, ele vai começar a usar os compiladores, o melhor compilador para o job, para o trabalho. Tá? Isso aí vai dar mais liberdade para os maintainers girarem os pacotes com o melhor compilador disponível no mercado. Cara, isso aqui é uma mudança ou é uma proposta? Eu acho que já é uma mudança, acho que já passou da fase da proposta, viu? Já tá valendo. Então agora, pacotinhos do Fedora vão vir compilados aí com compiladores diferentes, não só o GCC. Isso adiciona um pouco de complexidade, mas por outro lado melhora bastante o desempenho no geral. Então a gente pode esperar aí que para as próximas versões do Fedora a gente vai ver um Fedora um pouquinho mais esperto aí. Talvez tão esperto e tão responsivo quanto o Arch Linux, por exemplo, né? Um Debian. Não que o Fedora perca em desempenho para qualquer um desses caras aí, mas o Fedora ele costuma ficar um pouquinho atrás e com essa mudança talvez deixe de ficar. Pelo menos agora eu acho que ele vai empatar. Bacana, bacana. DNS por TLS. Nossa, isso não tinha, mas agora tem. Geralmente os navegadores têm, né? O Firefox adotou isso aqui. Que é o quê? É você fazer as chamadas de DNS para o seu provedor já usando criptografia, que é uma coisa que aumenta um pouquinho, né, a privacidade do usuário, já que um atacante ele não consegue ver exatamente qual endereço de DNS está sendo consultado pelo nosso nobre usuário, certo? E isso aqui aparentemente vai ser adotado em escala global na distro. Bacana. Muito bom. Isso não funciona automático não, tá, gente? Você tem que usar um DNS que suporta isso, tá? Nem todos os DNS suportam esse tipo de coisa. O Cloudflare e o do Google suportam. Boost. A biblioteca Boost é uma biblioteca universal aí. Ela tem uma porrada de algoritmos e implementados em C++, né? Então a galera que desenvolve em C++ geralmente costuma a ter algum contato com Boost, mas é uma biblioteca meio grandona, meio desajeitada, tem uma relação de amor e ódio entre a comunidade, mas ela é uma mão na roda aí, porque ela já tem muita coisa já implementada, poupa tempo dos desenvolvedores, certo? Então aqui foi só uma atualização. O que tem de novidades aqui? Entraram algumas possibilidades novas, renomearam algumas coisas também, deixou de dar suporte para alguns compiladores, algumas versões da linguagem C++, e agora o piso é o C++ 11, tá? É o C++ 11. Beleza, é isso, gente. O Fedora é uma distribuição que ela tende a não suportar muito bem tecnologias muito antigas, né? Ele costuma sempre olhar para frente, né? Ele sempre olha para frente. Se ele vê condições de alterar a versão de um pacote para uma versão mais nova, ele altera. Eles sempre fazem essa validação, né? Eles não ficam levando o código legado por muito tempo na distro. Não, isso é uma coisa boa e é mais ou menos o meu perfil também de sempre estar olhando para frente ali, nem que isso gere alguns problemas. Obviamente, isso é um problema, isso pode ser um problema para você aí, usuário, principalmente se você não está acostumado com esse ambiente um pouquinho mais bleeding edge, um pouquinho mais avançado, porque o Fedora geralmente ele faz as coisas e depois ele conserta o que deu errado. Então, só lembrando, ele adotou o cgroups versão 2. Isso quebrou compatibilidade com Docker, quebrou compatibilidade com um monte de coisa, que aí a turma do Fedora teve que esperar os softwares se adaptarem ao C2, ao cgroups, né? Nem todo software se adaptou ao cgroup e, portanto, esses tipos de software não rodam no Fedora hoje em dia. Isso é só um exemplo, né? MingW, eles atualizaram o environment do MingW. O MingW é um compilador GCC, é um ambiente, né? Não só o compilador, mas o compilador, bibliotecas, tudo para o Windows, tá? Ele serve para o Windows e você pode gerar, se eu não me engano, você pode gerar software de Windows para Linux, né? Você pode compilar software de Windows para Linux e você pode compilar software de Windows no Windows também, tá? Então ele é um GCC para o Windows e atualizou aí para a última versão. Fedora Linux no OS Release. Nossa, não tem isso? Fedora Linux em OS Release. Nossa, mas o Fedora não estava no OS Release, gente? Eu nunca reparei. Isso é bem importante, né? A gente nunca nem repara. Ah, tá. Agora é Fedora Linux que vai estar aqui. E não mais Fedora. Ok, que susto. Já está aqui? Está aqui, Fedora Linux. Né? Deve ter uma importância para fazer essa mudança agora. E aqui tem até um pouquinho de discussão, né? Tem as objeções, não muda nada para o usuário, não tem benefício nenhum. O Fedora pode se tornar algo que não é que além do Linux, né? Mas isso é importante para o projeto, né? Quem defendeu aí é importante para o projeto. Como comunidade. Não sei exatamente o impacto. A mudança, isso aqui é política, certo? Agora o Bitrefs é o File System Default no Fedora Cloud. Ô, papai. Foi, Gu? Quebrou? Traz aqui. Desliga ele, senão a pilha acaba. Agora o Bitrefs é o file system padrão do Fedora Cloud. Fedora Cloud, as imagens do Fedora Cloud agora são híbridos, BIOS e UFF, né? Tem um suporte ao boot dos dois. E agora o Fedora, a gente já percebeu isso, né?
que o Fedora, ele tem o FlatHub habilitado, mas ele tem um filtro, né? Agora está aqui detalhadinho. Ele tem de fato um filtro, né? Que é você adiciona, né, novos repositórios de software para Fedora, mas são pacotes filtrados, tá? Não tem todos os softwares das lojas parceiras, digamos assim. Mas isso aqui significa o seguinte: significa que na hora que você abrir a lojinha, opa, cadê a lojinha? Na hora que você abrir a lojinha, não, para, cara. Ok, ó, tá vendo? Na hora que você abre a lojinha, ele pergunta se você quer habilitar o repositório terceiro. Quando você habilita, ele de fato vai adicionar mais opções para você. Bom, travou aqui. Ele vai adicionar mais opções de fornecedores de softwares para sua loja, tá? Só que isso inclui inclusive um filtro para não pegar todos os pacotes, pegar somente alguns pacotes. Eu não sei quem está gerenciando isso, se é uma coisa da comunidade ou se é alguma coisa de um ditador benevolente, eu não sei. O FireWall-D está chegando na versão 1.0, vamos ver o que tem aqui se tem alguma novidade aqui. Vamos lá, principais mudanças, menos dependências, o forward é feito o forward é feito dentro da zona, né, intrazone, né, por padrão. As regras de NAT foram movidas para a família iNet. Ok. O default target agora é similar to reject. Nossa. Ok, de novo. Ele bloqueia pings, por padrão. O serviço de TFTP TFTP client foi removido. O TFTP client foi removido. Não sei qual é a implicação disso. TFTP client, é para você que nunca viu isso na sua vida, quando você tem uma rede de computadores bem estruturada, você pode colocar um servidor na rede atendendo requisições de TFTP para transferir kernel e fazer boot remoto, né? Então o computador ele boota pela rede e aí ele pergunta para esse servidor o que ele tem que baixar, ele baixa um kernel e faz o boot no sistema operacional via rede, né? Inclusive eu vi um cara que ele montou um esquema desses para instalar distro. Então quando você se conecta na rede dele, se você fizer o boot via PXE, ele vai te mostrar tipo um Ventoy da vida, que tem um monte de distribuição Linux para você escolher uma ali para instalar na hora. E aí ele faz a instalação de múltiplas distros. Eu acho que foi uma empresa que eu vi, era uma empresa. Que aí no funcionário novo, tudo que ele tinha que fazer para instalar um sistema operacional novo era conectar no PXE e fazer a instalação. Era bem interessante o sistema dele. Eu pensei em fazer isso aqui em casa, mas mano, não é assim que eu troco de distro tanto que eu preciso de uma coisa dessa. Interface direta Deprecated e o Cleanup Módulos, ou seja, a limpeza de módulos quando você tira, né, quando você sai do programa, o default agora é não. Beleza. Agora ele tem Fast Cache usando SSSD para usuários locais. O SSSD é um protocolo de segurança, digamos assim. Garante uma identidade única para os providers de autenticação de rede. Tem Fast Cache para local users. gconv Package Splitted. Ixi, mano. Ó, esse aqui, o gconv vinha dentro do glibc, agora ele vai vir fora. É um pacote extra. São os módulos Unicode, é isso? Ah não, exceção do Unicode. O Unicode não saiu do pacote. Tá, então isso aqui significa só mais pacotes. Tem que ficar esperto, porque na hora de fazer builds de programas mais antigos pode aparecer algum problema aí. A atualização da toolchain, né? Então agora GCC 11, libc 34, 2.34, binutils 2.37, GDB 10.2, tá? Então são atualizações que devem ser atualizadas, né? O iBus também, atualizadíssimo. Temos aqui de novidade o VLI GTK4. Tá, agora ele vai permitir que as suas teclas Backspace e Enter tenham comportamentos diferentes, controlados pelo GTK4. Tá, então isso aqui é uma daquelas melhorias de usabilidade assim esperamos. Né? Lembrando a você aí que o iBus não é o ônibus da Apple, tá? O iBus é um sisteminha aí para controle de input, certo? LLVM13, atualizações, para estar na versão mais nova. Melhorias na build LTO. Build LTO é o santo graal aí da galera que usa Gentoo. Né? Tá todo mundo compilando seu Gentoo usando técnicas de build do LTO. Que não é muito fácil, é um pouquinho meticuloso, assim, você tem que estudar bem como é que você vai fazer, porque às vezes não dá muito certo. Mas aqui o Fedora continua usando isso para compilar alguns pacotes, né, e está melhorando aí a integração do LTO à sua esteira de compilações. Agora, as macros do RPM têm constraints, ou seja, tem limites de memória. Isso é muito importante, cara. Isso já é uma coisa que já tinha no OpenSUSE. Isso é muito importante para você evitar que a máquina trave quando você está compilando alguma coisa, tá? Quando você vai fazer um RPM build e você vai compilar alguma coisa, aí o compilador olha que você tem 12 núcleos, então ele vai criar 12 instâncias de 8 GB de RAM para cada thread. E a sua máquina vai morrer por falta de RAM, entendeu? Então é importante você conseguir botar limites aí na hora de fazer a build para evitar que seu computador trave, né? No caso do
Fedora e do Red Hat e evitar que os servidores deles travem por falta de memória durante a compilação de um RPM. Isso aqui é muito importante. Na prática, o que isso significa? Muito provavelmente a gente vai ter entrada de pacotes cada vez mais rápido, né? Os pacotes vão demorar menos para entrar na distro, porque vai ter menos falhas, né? Não, é exatamente o que eu falei. Tá? Então vai ter menos falhas no servidor, né? Tipo, não adianta nada compilar rápido, mas se o servidor morre no meio das builds, né? Então é melhor você deixar ele um pouquinho mais lento, mas garantido que ele vai fazer todo o serviço dele sem travar. Node.js 16 agora é o padrão, ok. Né? Versão nova do Perl, versão nova do Python, Python 3.10, olha aí. As guidelines de empacotamento para Python vão ser revistas, tá? Uma das maiores mudanças recaem sobre o PyPy. Né? Essa é uma coisa que me incomoda muito, incomoda todo mundo, na verdade. Cada linguagem de programação tem sua própria loja de bibliotecas fora das distribuições, digamos assim, incluindo o Python. E quando você tem versões muito diferentes entre a loja oficial e o que a distribuição entrega, você meio que perde, você acaba topando com problemas que não eram para você topar. Qual que é a ideia agora? O Python vai seguir, vai usar os mesmos metadados, as mesmas versões dos programas que estão lá no PyPy, tá? Isso é semi-revolucionário, se é que eu entendi corretamente, porque vai dar, enfim, vai ser menos problemático para algumas situações, tá? Redução de dependências do Python 3 Setup Tools, remove Auto Select, restart User Service, User Services Units que rodam, né? Estender, podem ser reiniciadas quando rola um RPM Upgrade. Isso já não podia? Ah, os serviços do usuário agora. Ah, entendi. É porque acontece, você tem os serviços do systemd lá. Vamos supor, você tem um Apache rodando, você atualiza a versão do Apache, para evitar quebra-quebra, o RPM solicita que o systemd reinicie o serviço da Apache. Então ele instala o pacote e fala, ó, reinicia aí que entrou coisa nova. Beleza. Só que essas mudanças, elas não incluem, por exemplo, os serviços que rodam em nível de usuário. Sim, o systemd agora controla serviços em nível de usuário. Inclusive, tinha até uma conversa do Plasma adotar o systemd como inicialização e como uso de serviços dele, né? O Plasma tem uma série de serviços rodando, calendário, essas coisas todas, eles iam trocar a infraestrutura de serviços deles pela do systemd. Não sei se essa mudança já aconteceu, mas essa mudança vai acontecer. E aí, quando a distribuição rodar o systemd, o KDE, o Plasma, ele vai usar o systemd em vez de usar o sistema de inicialização dele. Benefícios, vai inicializar muito mais rápido. Tem um controle melhor de serviços rodando, né? Provavelmente vai ter algumas mudanças aí lá no System Settings, vai ter janelinhas para você controlar essas coisas todas, porque agora vai ficar mais fácil. E essa mudança aqui, basicamente, quando você instala um novo RPM, ele pode reinicializar os serviços do usuário também. Vamos supor, se o usuário está rodando, vamos pensar aqui, um Syncthing, por exemplo, Syncthing, que é uma espécie de Dropbox para o Linux, né, open source. E ele roda, é um serviço que ele roda ali por baixo dos panos. Então, se o usuário atualizar o Syncthing, então ele vai reiniciar esse serviço para o usuário. O usuário não vai perceber, mas ele vai ter trocado a versão ali. Isso é bacana, isso é bacana. Cara, o Fedora tá demais, velho. O Fedora tá demais. Eles estão melhorando muito a infraestrutura deles. Nova versão RPM. Vamos ver o que a RPM tem de novo. A RPM nunca tem nada de novo, tá, gente? Eu entro aqui toda vez de besta. Eu sou sempre enganado. Tá, ele tá com um sisteminha novo de handling de failure na hora que instalar. O RPM, antigamente, quando ele dava pau no meio da instalação do RPM, era uma novela, viu, meu? Macros. Olha, agora eles aceitam Lua como macro. Interessante. As bibliotecas não precisam mais ser executáveis para gerar dependência, ok. Agora ele remove os arquivos .la, build. Isso é bom. Isso aqui é uma das coisas que mais fazem o pessoal gastar espaço em disco, né? Que é esses arquivos .la, que eles são restos de build. Esse .la é um arquivo texto, na verdade, que ele serve para fazer referência às bibliotecas dinâmicas lá que ele está compilando, e geralmente isso aqui você não precisa levar para a distribuição, você não precisa instalar isso na sua máquina, cara. Isso é bobagem, você pode deletar. Agora ele vai remover automaticamente. Às vezes esses arquivos eles ficam gigantescos, tá? Porque se é uma biblioteca que tem muitas referências, ele registra todas as referências aí dentro. Então geralmente são arquivos grandes que ocupam bastante espaço em disco. E eu sempre ficava muito irritado toda vez que eu pegava um pacote que tinha isso daí dentro. Documentação melhorada, duvido. Enfim, tem várias coisinhas aqui, bacana. Bacana. A minha única questão com a RPM é quando o RPM muda, quando o RPM acaba. O RPM já deu, acho que poderia entrar algum. A Red Hat tem grana, poderia criar alguma coisa melhor. RPM AutoSpec, ok. Isso aqui ajuda a você escrever menos coisas lá no spec file. O spec file é o que você usa para gerar RPM, tá?
O que o pessoal não gosta de gerar RPM é que ele é muito burocrático, tem muita coisa para preencher e aparentemente temos uma iniciativa aí para ajudar nessa automação. Tá, aí as lojas de terceiro habilitadas agora vão se atualizar sozinhas se isso estiver disponível. E a script. E a script agora é o novo hash de passwords, tá? Deixa eu ver se dá para visualmente enxergar alguma mudança aqui. Ah, esse brother aqui não tem senha. Deixa eu adicionar um usuário só para ver. Visualmente olhando aqui, não mudou muita coisa não. Bom, provavelmente isso daí é para melhorar bastante a segurança caso o seu sistema seja comprometido e alguém roube seu Shadow. Aí ele quebrar a sua senha agora vai ficar mais difícil. Essa é a ideia. Então, ao longo dos anos, ao longo desses 20 anos, os algoritmos que se usam para criptografar as senhas, né, para fazer o hash das senhas dos usuários do Linux, ele está cada vez mais forte. E esse é o normal. E aqui a gente tem uma lista de mudanças que não foram adotadas amplamente dentro do Fedora, tá? Ou seja, elas estão restritas a alguns spins ou algumas versões, né? Por exemplo, só entra no server ou só entra no IoT, certo? Então são mudanças. Isso aqui pode variar dependendo do Fedora que você usa, tá? Então debug info D por padrão para fazer debug das coisas. Temos aí o Erlang 24. Aqui sistemas de mudança de input, de línguas. Agora o Fedora Kinoite foi adicionado como variante do Fedora, né? Então tá ali lado a lado junto com o Silverblue. O que é o Kinoite ou Kinoite, né? Kinoite, cara. Nossa, Kinoite, adorei esse nome. Kinoite. Estava aqui no Fedora Kinoite, não? O Fedora Kinoite é o Silverblue com Plasma rodando, tá? Porque o Silverblue, como todos nós conhecemos, ele só roda o Gnome. Kinoite ele é focado no Plasma, certo? Temos aqui também o compilador Haskell, né, versão nova, algumas bibliotecas mais específicas. Isso aqui é interessante. Temos demônios modulares para o libvirt. O que isso ajuda? Deixa eu ver aqui. É isso, eles mudaram a arquitetura lá do libvirt e agora está no modular e agora o Fedora já está adotando isso de forma restrita, mas está adotando, tá? Temos aqui o Lux também em criptografia. Pelo que eu entendi aqui, esse tipo de mudança permite você fazer otimizações na hora de criar a sua partição Lux, né? Alterando aí o tamanho do setor. Então você pode melhorar muito o desempenho em discos criptografados, tá? PHP 8 está aí disponível para a galera. Os Power Profiles também estão disponíveis no Workstation. E agora está habilitado por padrão. Nossa, esse não estava habilitado por padrão. Que horror. Você percebe? O Fedora tem umas coisas que não dá para entender por que demorou tanto para entrar. Mas esse tipo de coisa, por exemplo, é um negócio que vai fazer o tempo de bateria do seu computador durar mais. Aqui está a obsolescência de alguns pacotes. Algumas mudanças de nomenclatura no Anaconda. Aposentadoria do Python 3.5, adeus. O pessoal mantinha ele no Fedora ainda para manter compatibilidade com o Ubuntu LTS 16, né? Olha só que coisa. E aí, como o Ubuntu 16 está indo para Vala, então o Python 3.5 também vai para Vala em breve. Finalmente o SDL 1.2 vai ser aposentado, dando lugar aí exclusivamente ao SDL 2.0, né? E o SDL 1.2 vai entrar aí como dependência de software velho e o principal é o SDL2. Não demorou nem 20 anos para fazer essa mudança. Né? Aqui temos as mudanças de imagem, né? De imagem base de container. Né? Temos o Sphin 4. Esse cara aqui ele gera documentações, tá? Você dá para ele ali um arquivo padrão de texto e ele transforma isso num site bonitão, com busca, organizado e tal. Ele é meio como se fosse um LaTeX focado para fazer site de documentação. É bem bacana, viu? E agora substituindo o WirePlumber. Aliás, usando o WirePlumber como Pipewire Session Manager. Né? O Pipewire foi uma das principais mudanças da última versão do Fedora. Né? Ele entrou com tudo, com os dois pés na porta. E já entrou como default e substituindo todo o pulse áudio possível e imaginável. E agora eles trocaram o Session Manager do Pipewire pelo WirePlumber. Eu não sei exatamente o que é esse cara e nem por que isso é importante. O Pipewire é meio. Resumo desse tempo. O Pipewire é meio ruim. Agora a gente achou um outro cara que é melhor para fazer a gestão do Pipewire, que é o WirePlumber. Tá? Então ele substitui o Pipewire Manager direto, sem precisar fazer nada. Ele oferece uma possibilidade de integração com mais linguagens de programação. Ele é modular, scriptável, com Lua. Nossa, já li Lua 3 vezes aqui, hein, mano? Eu posso não ter falado, mas eu já li Lua em 3 lugares diferentes aqui. O Lua tá ganhando relevância no ambiente workstation, né? Tem melhor integração com desktop settings. Mudança boa, mudança boa. Mas é isso, essa é o Fedora 35 por baixo dos panos, é o que muda por baixo dos panos, tá? O que muda ali por baixo do capô, desculpa. O que acontece por baixo do capô do Fedora, você só vê aqui no canal Distro Hopper.
E mais, obviamente, você tá curioso, você quer saber, mas e o Gnome 41 e o Gnome 41? Cara, o Gnome 41 tá nesse outro vídeo aqui. Corre lá, dá uma olhada, tá bem completo aquele vídeo. Mentira, tá semi-completo, faltou uma coisa que eu não mostrei, que é sobre a integração do Gnome com serviços de internet celular, tá? E ele não apareceu lá porque eu não tenho esse device no meu computador nem na máquina virtual. Então ele não apareceu lá no settings do Gnome. Essa é a única coisa que eu não mostrei. Fora isso, o videozinho tá bem completo. Clica no link aí, vai lá ver o vídeo do Gnome 41, beleza? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Ficou com alguma dúvida? Quer dar uma sugestão para os próximos vídeos? Ou quer uma complementação desse próprio vídeo? Deixa aí nos comentários, vamos conversar. Se você caiu aqui de paraquedas ou gostou do conteúdo do canal, se inscreve. Se inscreve no canal, a gente sempre faz aí análises fora da caixa, né? Pelo menos esse é o feedback que a gente recebe dos nossos inscritos aqui. E as nossas análises são fora da caixa, a gente pensa fora da caixa, a gente fala de coisas que os outros canais não falam, e eu ainda por cima boto a minha opinião embasada na minha vivência, que é minha e só minha e única e de mais ninguém. Então se você quer ouvir a opinião do Liquid, é só aqui no canal Distro Hopper. Se quiser ajudar o canal, segue aí o nosso Pix. Esse e-mail serve para contatos comerciais e também doações em PayPal. Essas doações vão virar equipamentos para o canal, certo? Temos também aí um site planejado, mas eu vou falar disso depois. E, obviamente, é seguir a gente nas redes sociais. Segue aí nossas redes sociais, tá? Geralmente quem me segue eu sigo de volta no Twitter. Temos também um canal alternativo no Odyssey. Você pode seguir a gente por lá, caso você seja um comunista safado que não consegue usar o YouTube por causa da opressão capitalista. Gente, um abração para vocês, até o próximo vídeo. Falou!